Diz assim, a função que dá a soma dos elementos digitados consecutivamente em uma linha ou coluna no Microsoft Excel é identificado diretamente pelo botão com o símbolo. E aí tem vários botões aqui. Aparece um Fzinho com X ali, aparece esse S com uma linha na parte inferior, aparece aqui um símbolo de porcentagem e aparece esse E grego. Qual dessas respostas é adequada a exatamente o que ele pede, a função que dá a soma? Então vou mostrar primeiro para vocês dentro do Excel e depois a gente melhora as explicações. Então acompanha comigo passo a passo a parte prática. Aqui eu tenho diversos valores na minha planilha do Excel e eu vou observar que na guia página inicial nós temos um grupo chamado edição e aparece esse botãozinho do E grego aqui, ó, que é o botão chamado autossoma ou soma. E através desse botão nós podemos sim somar as células de uma coluna ou as células de uma determinada linha. Então tá aqui, ó, temos o botão soma ou autossoma sendo esse E grego. Outra forma de achar esse mesmo botão é o usuário clicar na guia fórmulas do Excel. Aqui na guia fórmulas nós também vamos encontrar o mesmo botão autossoma com o Ezinho grego ali, ou chamado de soma. Bem, vamos usar esse botão na prática então, acompanha comigo passo a passo. Primeira coisa, se eu não selecionar um intervalo de células, se eu apenas colocar o foco e a seleção na célula A4 e clico direto no botão autossoma, percebe que ele mostra uma sugestão de uma função soma para somar os valores dessa coluna. E aí eu pressiono Enter e ele mostra o resultado 21, que é exatamente o resultado da soma dessas três células. Agora vamos tentar trabalhar com a linha. Vou clicar aqui selecionando apenas uma célula, só a célula C2, que está aqui ao lado do valor 5 e 20, e vou clicar no mesmo botão autossoma. Agora ele me apresenta, observa comigo, uma sugestão de função soma, pedindo para somar A2, 2 pontos B2, que é justamente os valores que estão na linha 2. E aí eu pressiono Enter, ele mostra o resultado 25, como sendo exatamente a soma daqueles valores ali. Bem, outra forma de usar o botão autossoma é o usuário primeiro selecionar as células que ele deseja somar e aí clicar no botão autossoma. Aí aparece embaixo perfeitamente já o resultado 21 ali como resultado. Isso também vale para a linha, porque eu poderia selecionar primeiro esses dois valores, o 5 e o 20, clicar no botão autossoma e aí ele apresentar já direto o resultado da soma desses dois valores. Outra coisa interessante no botão autossoma, que embora ele tenha esse nome, autossoma, tem uma setinha que aparece junto a ele, do qual eu posso escolher outras funções, como por exemplo a média, contar números, que é a função continuum, max, que é a função máximo, min, que é a função mínimo. Quer dizer, a gente pode escolher até outras funções que não só a soma. Vamos fazer a experimentação da média, por exemplo. Eu cliquei na setinha junto ao botão autossoma, escolhi média, e agora em vez de apresentar uma sugestão da soma, apresenta uma sugestão para a média desses valores da coluna A. E aí eu pressiono Enter, agora ele mostrou o resultado da média. Então, mesmo que o nome do botão se chame de fato autossoma, ou como está lá na guia página inicial, se chama, observa comigo, soma, quando a gente clica naquela setinha, podemos sim escolher outras funções que não só a soma. Bem, isso já deu para explicar então qual é a resposta da questão, sem dúvida nenhuma, o botão que permite, como ele diz, ó, a soma dos elementos digitados consecutivamente em uma linha ou coluna no Excel identificado diretamente pelo botão com o símbolo desse E grego, que é o soma ou autossoma. F com X, esse botão, é o botão chamado inserir função. Esse da letra A, se a gente observar lá no Excel, quando eu entrei aqui com vocês na guia fórmulas, tem esse F com X, que é o botão inserir função. Esse botão, que aparece também junto à barra de fórmulas, quando o usuário clica, abre uma caixa de diálogo que me permite visualizar todas as funções pré-definidas que existem no Excel, permitindo inserir qualquer uma delas. Por isso que ele se chama inserir função. Esse que tem um Szinho com uma linha embaixo é o botão sublinhado, que também existe no Excel. Se eu selecionar uma célula, clicar aqui na guia página inicial, eu encontro esse Szinho com uma linha embaixo, que é o botão sublinhado, que coloca uma linha na parte inferior. Também existe, mas não era para soma, né? Era só para sublinhar. E depois temos esse porcentagem, que existe também no Excel, mas esse é o botão chamado estilo de porcentagem, que está aqui também na guia página inicial. Dentro do grupo número tem um botão estilo de porcentagem. Esse botão é interessante porque ele multiplica o valor de uma célula por 100 e exibe o resultado com o símbolo de porcentagem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 5
é o valor dessa célula que eu selecionei. Quanto é 5 multiplicado por 100? É 500. Então, se eu clicar no botão estilo de porcentagem, ali tem que aparecer 500%. Quer ver? Ó, vou clicar. Apareceu no lugar do 5, 500%. Isso porque o botão estilo de porcentagem multiplica o valor da célula por 100 e exibe o resultado com o símbolo de porcentagem. Bem, vimos todos os botões que estavam aqui na questão, mas de fato o da letra D é aquele que realiza propriamente a soma. D de Dinamarca, a resposta correta. Certo, pessoal?